Taços do Borralho. Eu lembro de cordões pela cidade, cordão das casadas, cordão das solteiras, cordão dos homens, cordão das mulheres. Então, tinha aquelas coisas de cordão e eu achava curioso. Eu ia sempre, mamãe era danada, danisca mesmo, ela tinha o pandeiro, botava fantasia, e a gente ia olhando assim aquela coisa acontecer. Isso acho que foi me despertando o senso pela mobilidade corporal, sensorial, cores e tudo, e ritmo, né? Então, de repente, eu não sabia, estava lá em Primeira Cruz, meu pai era de Xixá, meu pai tinha sido rapaz do Bom Meu Boi, primeiro Bom Meu Boi de Axixá, de orquestra, que hoje era do final do Naiva. O papai foi um dos fundadores com o Naiva daquele Bom Meu Boi. E ele era um rapazote, então ele foi rapaz é um posto do boi, depois ele foi vaqueiro, depois ele foi vender sal em Primeira Cruz, casou com a minha mãe, deixou o boi de lado, mas lá ainda fez teatro, ele fez Tiago, na Paixão de Cristo, naquela coisa de Semana Santa. Então, eu nasci nesse ambiente que, por mais que em casa não se fizesse todos os rituais, a gente ia, né? Por exemplo, quando vimos para a cidade, desde guri, nós íamos ao anil, onde tivesse um boi da Xixá hospedado, o papai levava a gente para ir. Então eu sempre conhecia esse tipo de coisa. A coisa que mais me comovia era ver as índias, porque antes, índia de boi de orquestra era uma coisa fantástica, elas tinham uma função no boi que não era se mostrar. Elas dançavam e tal, e elas seguravam o boi quando o boi saía para trocar de couro, eram elas que seguravam o boi. Eram bois, era uma carcaça, um boi, com vários couros que eram trocados durante a encenação. Me chamava a atenção também a organização das filas. Que coisa, hoje é uma loucura, se você vai ver um boi de orquestra, você não entende nada, porque todo mundo pensa que está numa grande televisão e tal, e você tinha a visão, a visibilidade dos cordões, dos vaqueiros, das figuras centrais, como o pai Francisco, o pai João, a mãe Catirina e tal, as índias, era uma coisa de uma harmonia muito grande e que despertava na gente o interesse de perceber cada tipo de passo. Então eu comecei a brincar de aprender os passos, todo ano boiando na minha casa, antes de morrer, eles iam lá, e daí eu fui começando a perceber que não só tinha boi de orquestra, que tinha outro tipo de boi, e tal. Mas, paralelo com isso, imagina quem é filho de interior, não acontece hoje com o Jandir comigo isso, talvez um pouco, né? A gente, Jandir sim, ele está lá no interior sempre buscando e tal, mas não é assim, não é carregando filho, sobrinho, nem nada. Mas o papai fazia isso, todas as férias da gente, Baixada não, Axixá, Munim, a zona do Munim, Axixá, Morros e tal, Primeira Cruz, Barreirinhas, aqueles povoados a gente conhecia todos. Então a gente vai crescendo assim e vai começando a ver que no intestino dessa terra tem uma coisa que é muito próximo ao pulmão, quer dizer, eles respiravam um tipo de artesania que não era só de mão, de fazer contas e colares e tal, mas eles burlavam o que a gente pode chamar hoje de quê? De comédia. Eles chamavam também de comédia ou drama. Também acho que a gente conhece isso. Nas casas de família daqueles interiores, quantas vezes eu não fui ver, hoje vai ter comédia. Então, vai ter um drama de não sei quem. Tinha uns caras que eram dramaturgos, cara, escreviam. Eu até ganhei um papel de embrulho, escrito a lápis. Não sei quem me roubou, não sei como se alguém jogou fora. Mas, na verdade, a gente tinha esse tipo de coisa. E dentro dessas comédias ou dramas, tinha o quê? Eram números musicais, esse teatro de revista tranquilo. Entende? Era uma menina vestida de garoto, a outra de mulher mesmo, ou então eles ficavam brincando, dançando, tinham versos, etc. Fora isso, os cordões de reis, né? Tem algum lugar chamado Reisado, outros cordões de reis, etc. Os cordões de São Gonçalo, os bailes de São Gonçalo. Eu fui crescendo, vendo isso no interior e aqui na cidade, porque São Luís, hoje é que está um pouco assim, mais no centro, as coisas acontecem como folclore. Mas no passado, isso acontecia como ladainhas, como festa de santo, isso ocorria muito. Eu cresci vendo isso.
e me apaixonei por essa coisa de achar que, por exemplo, depois de uma investigação mais acadêmica, eu comecei a perceber que o que é cultura popular, e esse cara aqui é um resíduo disso, porque depois dele está difícil. Ó. Já foi embora o colega Felipe, Dona Zelinda está resistindo, e quem está operante mesmo é Jandir ainda. E isso é importante, a gente pensar que, por exemplo, não basta olhar, sentir e comentar. A gente tem que registrar, mas a gente vai descobrindo isso. Quando está vendo meio que Jandir, essas fotos como é que vão sair, entende? Porque a gente guarda um material que vai ficando poluído, vai degenerando e a gente não publicou. Mas, na verdade, o que eu quero dizer é que o mais importante é que a gente vai tomando consciência de que é necessário que essa coisa se divulgue, não apenas turisticamente, não apenas como beleza, mas como algo que é importante para a resistência desse povo. Me chamam de Jandir Silva Gonçalves. Eu, como tal, também morei em Pernambuco uma temporada, alguns anos, muitos anos inclusive. E como eu fui muito novo ainda, com 16 anos para estudar, não saí com essa carga de informação sobre o que é a brincadeira, sobre o que é o boi e outras no estado do Maranhão. Né? E lá as pessoas me perguntavam como é o boi, o que é o boi. Eu não conhecia, não saberia cantar nenhuma toada, não tinha uma referência maior, certo? Além de Pindaré, que era o boi que tinha um LP naquele momento, dos anos 70, não tinha nenhum Pindaré e Axixá. Madeus. Mas Madeus eu não conhecia naquele período, eu conheci posteriormente. Então, quando eu retorno, no início dos anos 80, eu já fui trabalhar numa instituição que lidava com essa parte de cultura popular, né? E o que se tinha de bibliografia era muito pouco. Aquilo o que existia a gente consumiu logo em alguns meses. E aí apareceu, já tinha mania de viajar, né? Então apareceu a vontade de saber mais sobre o que era o boi, o que era o cordão de São Gonçalo, o baile de São Gonçalo, a roda de São Gonçalo. Né? E aí a gente começa a ir nos barracões aqui em São Luís do Boi, a princípio, depois começa a trilhar por outras vezes e atravessa a ponte dos mosquitos, e aí não vai acabar nunca, porque as coisas elas vão só tomando outros rumos, tomando outros caminhos. Meu pai colecionava ex-votos, artefatos indígenas e muitas outras coisas, cerâmica, e viajava muito. Ele era jornalista, viajava muito para diversas cidades do estado do Maranhão. Naquele período ele viajava de trem, de avião, nem estrada tinha direito. Mas já se viajava de Caxias para Codó, por exemplo, de avião. Ou então de trem para cá, para São Luís. Você é de Caxias? Não, eu nasci aqui, mas moramos em Caxias uma temporada, uma longa temporada. E a gente fica com essa mania, né, de viajar. Lá eu tinha referência do boi da Maioba e boi de Axixá, exatamente. Boi do Rosário, que era o famoso. Bom, essa era a referência assim, primeiro, né? Sim. E depois, quando retorna de Pernambuco, no início dos anos 80, aí começa a se inteirar sobre o que é cada uma dessas. E a gente entende hoje que nunca é tudo, entende? Porque quanto mais se trilha, menos a gente sabe, né? Eu só não concordava principalmente com a história de isso aqui é do negro, isso aqui é do branco, isso aqui é do índio. O boi de orquestra de branco, o boi de zabumba é do negro e o boi da baixada, né, tal, é do índio. Ora, curioso, pode ser, não se vai dizer que não, mas eles não se originaram daquilo. Esses três estilos, e tu vai ficar mais tonto ainda quando eu te falar de Costa de Mão, pelo que a gente conheceu e percebeu. Pode ser que todo mundo fale o contrário, mas a gente vai lá. Ó, o boi de zabumba tem toda uma formatação, e nunca quando pensa no sotaque, pensa só na carcaça, né? No boneco boi, boneco máscara boi.
porque eles inclusive têm uma tipologia específica para cada sotaque. Isso também determina, isso também faz alguma coisa. Mas não existe realmente nada mais africanizado do que o boi de zabumba, eu concordo plenamente. Jeito de dançar, tipo de... Olha que coisa de louco. As índias têm capacetes, eles chamam de capacetes, e aquilo tu vai encontrar em algumas fotografias de África, coisas muito parecidas. Esses caras trouxeram isso, como é que foi? A gente nunca vai poder dizer legitimamente isso aqui veio daqui e foi assim. Mas a aglomeração do pessoal que tem uma africanidade muito no próprio sangue, isso pode, né, ter resultado nesse tipo de coisa. Mas o que é curioso também é que os cabelos deles, alguém me disse que há algum tempo foram crina de cavalo, mas eu já conheci com corda de juta mesmo e tal, etc. E depois virou, era mais bonito, a evolução também do traje é uma coisa de doido. O Rafa é mas de quê? Do saco, né? De aninhagem. Vamos desfiar do saco. Eu, quando a primeira vez que eu vi, eu estava até com a Zelina, eu digo, pô, Zelina, esses caras são muito loucos, olha aí. É branco que dói, mas é bonito, né? Eu digo, e brilha, ó. Tem essas coisas. Aí, de repente, a gente vai lá no interior do Maranhão e vê um boi. Ele morou em Recife, deve ter visto o boi de lá. Eu morei um tempo, eu já procurava, né, porque eu fui aluno daqueles caras como Emílio Borba Filho e outros, e eles já levavam a gente para perceber isso de uma maneira mais profunda. Então, tu vai encontrar, acho que é Buriti Bravo, um boi chamado Boi Café, que eles brincavam, e até Murilo tem a gravação disso, outro dia nós rodamos por aí de novo nas redes sociais, mas que muito parecido com a estrutura do boi de Pernambuco, só que com uma cantoria e um instrumental já muito próximo dos V8 quadrados, eles eram um pouco menores, né, que são bandeiros de couro de cobra e que vieram chegando para cá. Eu até fiquei maluco naquela época. Mas o sotaque de orquestra, é doido você achar que ele é português, mas se você observar lá da onde ele nasce, Rosário, São Simão por ali, e na verdade foi de Rosário foi logo para Centro Grande, no município de Axixá. Ali nós temos qual outro folguedo, da brincadeira, o lelê. Como é que o lelê dança? Em filas e tal. Então, o lelê é muito anterior, segundo o meu próprio irmão, que pesquisou isso, aos Bumba Meu Boi, porque ele era uma festa de santo que se homenageava e tudo, etc. O lelê foi crescendo, etc. E o boi foi se organizando em Rosário. Por que o boi usava orquestra? Porque não tinha percussionistas como tem aqui, tinha muito mais, era músico de sopro. Então, no folguedo, o que é importante entender é que o instrumental que o acompanha vai depender de qual é o conjunto cultural de musicalidade que pertence àquele grupo. Então, é uma questão de pertencimento mesmo. E tu vai observar depois, a coisa é real. Por quê? Onde começou o boi de zabumba? É uma parte do litoral? Muito negro? Então eles têm Cururupu, Guimarães e tal, uma negrada forte, segura, e tinham aquele tipo de percussão. Quando você vai ver o boi da Baixada e o boi da ilha, é de índio. Por quê? Porque eles têm índio nunca fez pandeiro daquele jeito, redondo com couro coberto, não. Aquilo ali é uma coisa o quê? Deve ter chegado através de africanos, né, que tinham alguma informação ou tinham alguma prática com o pessoal do Islã, que tinha aquele tipo de pandeiro, que é uma coisa muito... Você vai encontrar na Europa hoje. Outro dia eu vi um registro de uma brincadeira no Egito, que era o boi também e o pessoal tocando aqueles pandeiros. E, geralmente as músicas eles tocam assim. Então, você vai encontrando uma série de similaridades que você vai dizer, bom, isso aqui veio daqui. Eu não posso determinar, porque a dança, os passos do boi, eles são um minueto, mais claro, o minueto do boi de orquestra, que está avacalhado hoje em dia, mas que era muito mais, quando eu era mais novo, era mais fácil de você ver. Uma dança mesmo bem de salão, bem de minueto. Depois, se você vai observar, o boi de zabumba,
tem um sotaque mesmo de dança, de pernas e tudo, de saltitos, que são bem mais afro. E o boi da Baixada tem alguma coisa do índio, assim, mas o boi de matraca daqui da ilha também tem a mesma coisa parecida. Então, a configuração do caboclo real, do caboclo real, que eu digo que é o caboclo de pena, que todo mundo conhece. E você também tem uma coisa muito séria, que é os rajados, que são aqueles homens que usam fita. Esses caboclos de fita, eles são antigos em todo o folclore que tem um pé na Europa, né? Alguma coisa da Península Ibérica, as fitas entraram e ficaram muito seguras. E também assim os bordados, canutilho, miçanga, isso foi tudo, é muito mais atual do que a gente pensa, mas eles se enquadram em determinados padrões. Então, sotaque de orquestra de branco, tem muita coisa de branco, mas lá no meio, no tipo da dança e no tipo da representação, você tem uma coisa quase parecida com todos os outros, entende? Por exemplo, em todo boi tem tambor-onça. Esse tambor-onça é um tambor de branco? Não é. O bumbo, sim, porque é o Zé Pereira, o bumbo então, porque era coisa de orquestra, coisa de sopro. E assim vai. Mas o boi da ilha é o mais louco, né, meu pai? Porque esse você não vai. Eu já tentei, eu fui muito, sabe aonde? Levei alunos do curso de turismo e tudo, a gente fez excursões para Icatu. Icatu fica de frente de Ribamar. Então, será que o boi da ilha veio por São José dos Índios? Veio de Icatu para Ribamar, Ribamar para São José dos Índios, São José dos Índios veio descendo aqui para a ilha? É possível. E o que é mais famoso hoje no boi de Ribamar é um boi de orquestra. Não tem sentido. Mas se você vai lá em Icatu, de Santa Maria para cá, você vai ver que há um boi de matraca muito forte ainda. Também tem boi de zabumbo em algum lugar. Mas, gente, os sotaques são esses, e eu acho que a gente não pode determinar. Você pode dizer, olha, parece que é, porque tem como você identificar elementos de uma raça, de uma etnia, nesses sotaques, mas não vai dizer que eles, em determinado... Todo boi tem índio. Porque o negro Chico, o pai Francisco, e muito tempo na minha infância, o pai Francisco nunca foi negro, ele era um velho, era o velho Chico. E existe no Pernambuco, no pastoril, existe o velho do pastoril, ele tem cor? Não tem, é o velho do pastoril, entende? É a negra Catirina, aí como entra numa música habituada dos colegas, aí, é a negra Catirina, eu tive que essa Catirina era uma velha que engravidou, então é muito mais um milagre do que tudo isso. E ela não pare, porque quem pare Mateus tem que pare, mas na verdade, olha, as coisas mais importantes disso são como é que o corpo se reconstrói dentro de toda uma brincada dessa e como é que ele evolui e passa a existir dentro de uma temporalidade que é essa de hoje, como ele diz. Já tem gente pesquisando isso, aquilo que ele tem. Eu conheço poucos, mas tem alguém que já me procurou também para ver. O cordão de bicho. Está lá, ainda tem uns bichos. De vez em quando eu vou ao Rosário, olha, tem visto, né? Reformaram e tudo. Por conta de atravessar a ponte aí, e para muitos municípios, eu entendo hoje que existem muito mais ritos do que o que a gente é conhecido aqui hoje. Se você vai para a Baixada propriamente, cerca de 30 cidades, lá tem 5 ou 6 ritmos diferentes, e nenhum deles é esse ritmo que a gente chama de Baixada aqui, certo? Se utiliza o pandeiro, marcação, caixa de tamborejo ou tambori. Então, nenhum desses instrumentos, exceto e usam onça também, exceto o pandeiro, que não é grande ou pequeno, nenhum desses está presente no que a gente chama de Baixada aqui. Então, na Baixada, só ali, Pindaré, Monção, eles têm 2 ritmos diferentes. Não tem nomes assim, mas eles não falam sotaque também. Mas tem apelidos. Um dos apelidos é segundo turnos pequeno, que é o que tambor diz. O outro é arroz com deu ou arroz com banho. Mas isso é apelido, é molecada de outras pessoas. Se você chega em Monção, bem-vindo às terras do Boiô de Matraca. Não tem nada a ver com a matraca que a gente considera aqui no São E é outro ritmo da região, né? Lá tem, nesse município tem 13 grupos de carnaval.
Então, se for considerar a Estrada da Baixada, contando de Bacuri, de São Bento, Bacurituba e até Monção, que é o último município territorialmente, oficialmente Baixada, tem esses 6 ritmos mais ou menos diferentes. Se você for por baixo do Parnaíba, vai ter uns 3 ritmos diferentes. Tem em Milagre do Maranhão, em alguns municípios, em alguns povoados, um boi que só utiliza uma palma, que é uma espécie de palmatória com 3 línguas, só aquilo e a roncadeira, que é o que a gente chama de tambor onça aqui. Então, só pelos instrumentos sabe-se que não corresponde a nenhum desses, né? Se a gente vai para o lado de Caxias, de Timon, por exemplo, um dos pandeiros grandes, sim, mas um outro ritmo bem diferente desse da ilha, certo? Eles vão para baixo e vão dançando assim, e vão para um lado e para o outro, todos que estão com o pandeiro, entende? Sim, aquela aqui. Exatamente. Se a gente vai para o lado de Calvitapera, aí tem uma zabumba, assim, um pouquinho diferente desse ritmo da zabumba, que lá eles chamam de zabumba também. Um pouquinho não, um tanto diferente, mas lembra aquele compasso da zabumba. Então, se a gente vai para outras regiões também do estado, vai ver em quantidade bem menor de grupos, é claro, outros ritmos que não caberiam nessa nossa classificação. Então, eu vejo o sotaque hoje desse formato. E eu acho que a gente não deve nomear, não, para quê? Eu chamei de não sotaque. Pois é. No sotaque é uma boa classificação. Inclusive, esses nomes vão mudando. Lá em Curucu, ele não chamava costa de mão como chamava o boi a pandeiro. Entende? Que é o pandeiro costa. Hoje, os mais velhos ainda dizem boi a pandeiro costa de mão. Então, isso serve para as instituições que trabalham com apresentações de grupos, para nortear aquela programação, certo? E aí, claro, distribui isso para a população entende que não é isso, entende que é isso. Sim. Agora tem um negócio curioso, é que o boi de costa de mão, que é o boi de pandeiro também, conheci assim, ele não é tão antigo, a gente tem até, nasceu um grupo lá, não sei aonde, perto de Curucu, né, exatamente. Aliás, era Curucu no passado, qual é o nome daquele povoado que virou município. Então, tudo bem. Serrano e Boturi, eles eram por ali que os 2 grupos nasceram. E engraçado é que a tipologia do traje, cara, é muito estranho, porque ele difere de tudo que nós temos aqui. Ele é bordado, a calça é bordada no próprio tecido da calça. E parece uma coisa meio espanhola na jaqueta. E as penas são feitas de bordado também. E aqui em cima, os chapéus são bem uniformes e bem diferentes. Agora, eu não sei se eu falei isso alguma vez, ela vai aprender agora sabendo, é que quando eu estava doido para perguntar por que se chama sotaque, por que o ritmo define, etc, etc. Realmente, tudo vem do interior para cá, para a cidade. Então, quando se deslocaliza, eu tô brincando, quando muda de lugar, ele assume outro lugar, ele traz coisas e vai se juntando, e cria, adaptando e cria, e de repente você tem similaridades no boi de baixada aqui, que são realmente parentes, mas de vez em quando você encontra neguinho, né, percutindo, batendo tambores que são, eu esqueci o nome, mas são umas caixas grandes, né, que eles batem, e vem tudo. Agora, o que é curioso, em Santa Rita, o ônibus deu prego, eu vinha de Pernambuco, eu ainda estava lá, para fazer um seminário, aí eu vi um negócio assim, e falaram, é um boi. Eu digo, boi? Como que boi é esse? Olha, eu não tinha câmera, não tinha gravador, não tinha nem lápis nem papel. Mas eu fiquei assim, porque eu cheguei numa casa, o terreno da casa não era um alpendre, não era um terreiro e tal. E tinha lá cordões de cor de rosa e preto. Eu não me lembro se o chapéu tinha um fita, eu nunca lembro disso, mas as roupas eram preto e rosa e era uma orquestra de rabeca. E um boi dançando. Era outro ritmo, era quase valsa. E foi, enquanto o ônibus ficou no prego, eu fiquei lá olhando.
Demorou para burro, deve ter amanhecido. Mas onde que eu ia ver um boi de rosa? Aí eu, muito curioso, eu perguntei, por que esse boi está com essa roupa? Isso é uma promessa que o dono da casa está pagando. Então, o que mobiliza às vezes, e tu falaste na Baixada, esqueceu de Cajari, não é que tu esqueceu, é porque eu fui a Cajari e lá eu vi também 3, a gente saiu de Cajari do núcleo ali, central do município e fomos andando para o interior. E tinha 3 bois, se não me engano, 3 conjuntos. E eles, um pertinho do outro praticamente, tinham um ritual de batismo bem louco. A morte também, te lembra daquela que bota dentro do barco e solta, que vai embora, que você narrou para mim? Pois eles faziam esse tipo de coisa e era a promessa que estava definindo até o ritmo e os instrumentos. Olha, porque a alma do defunto disse, eu quero assim. Então, você não pode controlar o povo. O povo, se ele, no dia que ele tiver noção disso aí, ele vai dizer, é o que eu sempre briguei. Se o povo toma consciência do poder que ele tem, é complicado. Porque, na verdade, a arte popular, a cultura popular, a beleza, o saber estético, o sabor estético, a sabência que está dentro disso tudo, é tão importante que na hora que o povo começar a sentir que isso tem valor, ele se dá valor, ele vai cobrar por isso. Ele já está fazendo isso mais ou menos. Não vai deixar que tudo venha de fora e entre e invada. Ele vai, não é preservar nem conservar, mas ele vai assegurar que isso é valoroso. Um dos fenômenos mais ricos, aí todo mundo estudou, Gisele estudou, umas meninas de lá, eu também fui, a gente levou o povo todinho do Brasil para ver. O seu Lourenço Pinto, ele disse, não, eu não sou Pai Francisco, eu sou artista, o resto é palhaço. Então começaram a dizer, vê como é o estudante, uns palhaceiros, não sei o que, tarará, de repente foi mesclando. Mas ele foi um ajudante de palhaço de circo Mambembe. Então ele aprendeu a fazer máscaras engraçadas, ele é um artista maravilhoso, o Lourenço Pinto. Do jeito que ele constrói, tu vai, por exemplo, na Europa tu pode botar uma máscara daquela no museu, neguinho, Picasso vive, porque ele pega a caixa, quebra, ele não se preocupa em fazer forma não, ele vai deformando a caixa e fazendo as figuras, e muitas vezes é isso. Vocês puseram aqui, né, as coisas de seu Lourenço. Mas o curioso é que a comédia dele bota o pessoal do exame no chinelo, porque ele consegue fazer, gente, ele faz um túnel, tá lá um arco assim, com um bando de saco velho, lá no chão. No momento qualquer da comédia, um caboclo, um dos palhaceiros lá, um palhaço, é um mascarado. Não tem Pai Francisco nem Catilina dele, não. O boi é roubado. Tem muita coisa do que se pensa do que as pessoas chamam erroneamente de alto, da comédia geral, do boi, que é assim, que ainda é resultante do velho vaqueiro que não mentia, daquele conto popular que é europeu, que chegou aqui e tal. Então, na verdade, a coisa, como é que o boi some? Ou o animal some, qualquer coisa some. Aquela coisa que está lá no chão vira uma caverna, ele abre, é um túnel, aí tudo vai subindo por ali, o público está olhando, está vendo, e, meu Deus, é um nonsense muito louco. Meu Deus, eu fiquei só gente de teatro, cadê? Eu digo, olha, ninguém estava dançando, não, cadê o boi? Sumiu. Não é assim que se faz nas matanças em geral, né? O boi dá um jeito de correr, então desaparece. Mas a comédia ou a matança, ela é de acordo com a imaginação do dramaturgo, né? Ou do demiurgo que faz esse tipo de coisa. Porque, na verdade, a gente inventaram olha que faz o diabo do comércio com a cultura popular. Inventaram outro tipo de matança, de morte de finalização, que é a morte de levantar. Então tem a morte de esbandalhar e morte de levantar. Eu fui conhecer isso depois de velho, que é quando a madrinha vai lá no morão e solta, é dramático, né? Solta o boi e tal, é maravilhoso, mas tem um sangue que se tomou vinho, não é mais sangue e tal. Na outro tipo de matança, que se esbandalha, tinha, não sei se a gente chegou a ver, aqui no Maranhão, em alguns lugares eu vi, eles faziam como lá em Pernambuco, o testamento do boi, e vendiam tudo, a tripa dava para a mulher solteira, não sei o que. Agora, tem um lance que é muito curioso, no boi de seu Apolônio. Eles tinham, eu não consegui até hoje que a Nadir me encontrasse a bendita fita, mas eu restauraria.
um tipo de oferenda do boi animal, na hora que morre, que mata, antes de matar o boi de brinquedo. Porque lá eles matam os dois bois, né? O boi do ano e o boi do cachumba. Então, na verdade, eu queria pegar isso porque é uma coisa de linkar o sagrado com o profano de uma forma muito próxima. E eu só tenho os depoimentos, eu queria ver como é que eles... Porque na hora que mata o boi, e o terreno é muito pequeno e tudo, o boi que vai ser servido de alimento, de repasto, na hora que mata esse boi, não está todo mundo presente, só os iniciados. Eu louco para ver, mas não deixaram. Mas eu não vi isso. Mas a comédia, eu não sei, o Jandir pode dizer melhor do que eu, essa comédia ou matança, ela para mim, ela tem dois momentos, quando é a matança durante a brincadeira que está rolando nos terreiros, nos esportes, etc. Tira daí a parte comercial, que realmente não funciona, e ela vai ser diferente no dia que o boi vai morrer, porque é o ciclo final da brincadeira. São dois tipos de matança. Então são dois espetáculos bem diferentes. Nós refere a São Lourenço Pinto, que é do município de Santa Helena, certo? Um pouco depois de Pinheiro. Então, essas comédias, essas matanças, elas estão localizadas hoje nesse território, entre Pinheiro, Santa Helena, Pinheiro e sobe, Central, Cedral, Mirizal, Urucu, até Serra do Maranhão, Bacuri e Serra do Maranhão. Então, esses municípios aqui concentram essas matanças de palhaceiro. Que são os palhaceiros que fazem. A história sempre gira em torno do sumiço, morte e do reaparecimento contado por histórias que se inspiram em coisas locais, como a cobra que mordeu o peste, o jacaré que mordeu o seu fulano, ou coisas regionais, ou coisas mundiais, como hoje pode ter uma promessa no próximo ano que fala sobre o Covid. Isso vai ter. As notícias, o Boi funciona como a revista, traz não só nas matanças, como nos bordados, como nas toadas, essas notícias do que está acontecendo local mundialmente, certo? Então, existe esse tipo de matança, que sempre gira em torno do que a gente já comentou, sumiço e reaparecimento, e que pode ocorrer de várias formas. Pode acontecer com a chegada de um casal na fazenda, pedindo para passar aquela noite lá, de repente, ou a chegada na casa de São Lourenço, que eu vi também, de uma companhia de dança, aí eles vão apresentar para o povo da fazenda o lelê, o boi de crioula, a macumba, como ele diz. E enquanto as pessoas estão entretidas naquilo, vem alguém e leva o boi. Jandir, aquele do Monte Castelo era seu Lauro? Não era Lauro. Seu Lauro. Sabe que eu nunca chorei tanto na minha vida vendo um boi como eu tinha chegado dos Estados Unidos até. Estava uma secura daqui, era São Pedro, era depois de São Pedro, na frente da igreja de São João, eles estavam fazendo uma apresentação do boi de Lauro, lá do Monte Castelo. Aí eu esperando, porque ele... Lauro Não, o Lauro é o outro. Lauro tô falando... é no Caratatiba. Não, é do Monte Castelo. Seu Lauro é do Antero. Seu Antero. Eu nunca vi a mãe Catirina mais louca do mundo, aquele caboclo era. Ou homem, ou intérprete, sei lá o que intérprete, ator mesmo, atuante. Sabe o que ele fez? Como eu estou lembrando de fazer, seu Lourenço fazia dança que ia apresentar, a companhia de dança. Lá era assim, o cara queria pagar a promessa dele na fazenda do cara, a mulher queria fazer a coisa, porque ela tinha um bando de filho e precisava pagar uma promessa para São Benedito. Mas aqui é São João, senhor, é São Benedito. Ah, mas ela tem que fazer isso, se ajoelhava e tal. Aí deixaram, vinha com o quadro, né? Em geral é o quadro de São João que vai nas coisas. Aí ele disse, esse quadro está errado. Não, mas é esse aqui que é o Santo Antônio. Elas dançaram, eu nunca tinha visto na minha vida um tamborim de São Benedito. Imagina, 3 negão vestidos de mulher, 3 negão de homem, né? E ela lá cantando. Era um cordão de São Benedito. Olha, eles fizeram uma loucura. Eu chorei, porque como eles dançaram aqui, só nos tamborinhos do boi de zabumba, aí nessa brincadeira que roubaram o boi. Eu digo, gente, assim, o que é de curioso, principalmente nesses sotaques que a gente pode chamar de zabumba, porque eles são muito loucos nessa coisa. Eles introjetaram, eles colocarem, sei lá, eles acoplarem alguns outros folgueiros para enriquecer a comédia.
Lembrando que essas matanças, essa matança que está se refere, não é a morte do boi propriamente. Não. É uma apresentação. Embora chame de matança, não é Durante a a brincada. terminação, não é o último dia, não é a última brincada. Certo? Em relação a isso, ainda tem por aí o que chama de morte de bandalhar, ou morte de liquidar, morte de tocar fogo. Aquele que faz isso ainda se faz claramente, toca fogo no boi inteiro. Morte de mourão, morte que despacha o boi na água também. Essa é mais linda. Então tem muitos formatos que a gente não tem conhecimento para cá, que já é errado de se ver, que não se tem registro assim, consistente. Um outro tem uma fotografia ou uma pequena filmagem que não é suficiente. Então, na hora de alguém brincar assim, vamos recolher só as mortes. A gente pega tu e vai um por um, porque pelo menos o depoimento, porque a coisa pode ser atual em termos de fato, está acontecendo agora, mas aconteceu e acontecia. Eu fiquei surpreso lá em Cajari, que tinha acontecido no ano que a gente chegou. Tem uma instituição atualmente que está com essa proposta, inclusive já viajou até a companhia, e que já fez entrevista com vários patrões de boi na Baixada e na região do Pindaré. No laboratório boi foi uma coisa assim que nos jogou no Brasil, mas a gente nem falava que era do boi na época. Mas é que quando o laboratório começou com esse tipo de curiosidade, começou a se preocupar a registrar, fotografar e tal. A gente começou com um divino, porque no laboratório tinha uma coisa que, embora eu não fosse acadêmico no período, eu tinha feito um outro tipo de academia que era seminário, mas eu sabia organizar, porque eu fui aluno de Abeguer, um padre francês que nos ensinou a organizar as escritas do que a gente ouvia, dos depoimentos, etc. Então, vamos começar assim, vamos escolher um folguedo para trabalhar por ano, porque senão a gente não vai dar conta. Já tínhamos a casa, tínhamos todas as equipes no departamento de laboratório, então cada um vai fazer esse tipo de coisa, tem um pouco de equipamento, vamos, Alcântara. Eu pessoalmente não fui a Alcântara nesse período, fui depois. Então, quando eu fui para Alcântara, já era o derrubamento do mastro, elas vão cantar e vem aquelas bandeirinhas, você lembra? Aquelas meninas com bandeira e dançam e tudo, é um ritual muito de Alcântara, que São Luís deve ter em algum lugar, não reparei ainda, acho que já no interior da ilha. Então aquilo ali me chamou a atenção de como porque a caixeira não dança, ela só dança ali, né? Ela vai, e também é um minueto, ela vai e roda de lado com as meninas, e é agora pegar a cabo de vassoura, vamos exercitar. Chega aqui em São Luís, a namorada do Sérgio Abito, meu amigo, chamada Cynthia Dixon, que era uma bailarina de dança moderna nos Estados Unidos e que deu vontade de vir ao Brasil e olhar, mas ela queria mesmo era passear. E chegou, namorou com o Sérgio, se hospedou conosco. Aí a gente levou ela para a sala, ela começou a trabalhar exercícios de dança conosco. Eu falei, olha, tem uma coisa aqui, ela falava um português, que a gente pode brincar de fazer algum exercício rítmico e isso ir além da ritmoplastia e chegar a um ponto de elaborar coreografias. Aí, mas não temos caixeiras nem caixa, na época até ainda não existia conosco. Aí a gente pegou o cabo de vassoura e começamos no assoalho, a caixa do divino, e pensando com aquilo. Então, começamos a elaborar um tipo de aprendizado que criou uma partitura de passos. Ai, que lindo, tal, deu certo. A gente viu que se dá no divino um boi que tem tanta rebolagem, não dá para dar. Fomos lá que a gente foi atrás. Então, o curioso é que quando montamos o João Paneiro, era uma coisa bem circense, os bonecos estavam lá e a gente tinha as coisas do Circo Mambembe, que tínhamos pesquisado para aquele espetáculo. Mas quando fomos fazer o Cavaleiro do Destino, a gente tem que, primeira coisa, nós estudamos a comédia do boi, então o cara atua desse jeito, bebe tequila ou cachaça e tal. Eu não gostava de beber, que eu ficava bêbado, mas os colegas bebiam. Aí a gente ficava bem atuante e atuador e fazíamos o espetáculo assim. Eu era o cavaleiro no período e a gente começava a fazer um tipo de jogo cênico que é igual ao jogo do Pai Francisco, da roda do boi e tal. E a partir da dança, no cavaleiro tem mina, tem um trabalho com o corpo que é
tambor de mina, tem essa coisa do boi, tem a luta com a serpente que era não sei se a gente conseguiu ainda ver, aquelas coisas da nau catarineta e tal, Caxias tinha algumas coisas assim, marujada, marujo e tal, Guimarães também, digo assim, mas tinha um que tinha uma serpente, e não era a serpente chinesa, não era o dragão chinês, mas a serpente que rodeia ele, aquilo era dragonada, ela tem asa e tudo, então vai lá. Aí trabalhamos isso e trabalhamos a dança que faz para lutar e matar a serpente, e trabalhamos os bonecos gigantes. Olha que deboche, no Brasil todo mundo fazia boneco de vara pequenininho, era, certo? E nós entramos com boneco de vara graúdo, tamanho quase natural. Então, como é que a gente ia fazer a manipulação do boneco? Foi a partir desse jogo do minueto, o ator na frente que segurava a manipulação do boneco, da fala aí do pescoço e cabeça, e o de trás que trabalhava com as mãos. Então tivemos que fazer oficinas de dança de boi no boi para a pessoa aprender a fazer essa rodada e tal. Hoje, eu vejo que em outros estados os artistas conseguem fazer isso mais claramente, de uma forma atual, digamos assim, os próprios cantores. Vou citar Pernambuco, que é um estado que a cultura explode. Tem muitas pessoas hoje que transitam nesses dois mundos e que produzem na linguagem nacional, assim, uma linguagem simples e clara, e que eu não vejo isso acontecer no Maranhão. Lembrando que eu não tenho circulado no meio atual, mas o que se vê assim na mídia, realmente está em Pernambuco, ele traz mais claramente isso. Sim. a Bahia também. Mas olha, o laboratório tenta fazer com o Cacuriá uma coisa que trasladar o que era o Cacuriá da Roda, simplesmente lá do Seu Lauro, a rede Seu Lauro, com Dona Teté, em outro tipo de espetáculo. Ele já começa com. Mas é outra coisa, mas não me convence desse tipo. Eles já trabalham isso. Agora ele falou uma coisa muito séria, viu? É que quando a gente saiu do laboratório, a maioria das pessoas, a Gina Teres e tal, que mudou para essa turma que preferia a capoeira, eles não se preocuparam com esse lado. Essa turma que está lá não tem essa noção. Talvez agora as meninas estão estudando, fazendo faculdade e tal, comecem a ouvir e passem a perceber que eles estão perdendo um grande lastro, né, que podia ter avançado. E o que eu acho é o seguinte: quando você faz, a pesquisa que o Jandir faz, que é livre, é uma pesquisa etnográfica mesmo. Na universidade você pode fazer etnografia em sociologia, em antropologia, nós temos que fazer etnocenologia. Então é complicado. O que eu tento, na minha tese, fazer, por exemplo, nos meus estudos, é deixar descrito de uma forma, em pautas, partituras, desenhos, fotos e tal, coisas que o artista que não é lá da praça pública de início, que não é o popular do folguedo, ele possa aprender e tentar buscar, ficar incentivado a conhecer melhor aquilo e até usar os passos, etc., estudar aquilo. Mas, na verdade, a universidade não tem que ter nem a petulância de querer, por exemplo, organizar o saber popular para levá-lo de volta até o povo. Isso o laboratório nunca quis. A gente ia lá, comia, bebia e transformava isso no mais próximo e que dissesse: isso aqui é a nossa cultura também. Ouve as músicas de Josias Sobrinho, ouve as músicas de César Teixeira, ouve as músicas de Sérgio Abib, ouve as músicas de Cirando Gandra, que até sumiu, e a diferença deles para outros produtores musicais sonoros, entende? Porque eles nunca quiseram fazer o boi em si, mas eles falaram do boi e usaram o ritmo, usaram as harmonias precisas que tinham ali, etc. Eu acho que eu acho que eu não esgotei, não, tudo bem, mas eu acho que, quando eu estava falando para o Jandir, graças a Deus tem alguém já registrando essas coisas, porque isso vai ser o nosso material de primeira, né, para alguém que vai estudar
fazer uma pesquisa laboratorial ou mesmo uma pesquisa de fonte secundária, entende? Mas a fonte primária é aquilo que está faltando, né, Jandir? É o pessoal juntar tudo isso e guardar. Depois, se ele vai reelaborar, esse cara que está fazendo, se ele é acadêmico, ele vai ter que chegar a fazer uma descrição. É encontrar o jeito de como descrever o conteúdo do que ele percebeu, o que ele anotou, etc. Não querer criar nomenclaturas e tudo, porque realmente a academia te força algumas coisas. O brincante é um atuante, um atuador, o que seja, ele é um brincador daquela coisa. Ele, nem por isso ele deixa de ser artista. Ele não precisa ser ator, ele é um artista brincante. Ele é um dançarino, um dançador brincante, entende? Agora a universidade te obriga a dar, né, termos. Ator brincante, tem todo mundo, eu digo, meu Deus. Mas na verdade, o cara é um brincador, é um cara que brinca. E quando ele brinca, ele entra num nível, num estágio de suspensão maior, que pode ter maconha, pode ter cachaça, pode ter tequila, pode ter o que alguém quiser, e pode não ter nada disso, ele se transforma. Porque quando eu vou brincar realmente alguma coisa, eu não uso nenhum artefato, nenhuma coisa assim estranha à minha própria imaginação. E a música leva... Tu já pensou na irização de uma roda de boi, tu vendo um pouco a distância, debaixo de uma luz, um pessoal dançando quando eles rodam? É tanta luz que tu diz, meu Deus, será que é a parada? Não é a parada dos meninos que tem o arco-íris. É o próprio arco-íris que se faz ali, de maravilhosa que é. A tua íris iriza. Fala tanto do boi, a gente não conhece o boi verdadeiramente no estado. E muita coisa está aqui na nossa frente. A gente está falando desses 5 vídeos referindo somente ao miolo, face, tripa, alma, o nome que queira se dar. Mulher. Cada ritmo desse, o brincante é diferente. E ainda traz a sua marca pessoal também, é claro. O boi coxa de mão, por exemplo, ele só tem 40 centímetros de largura por 1 metro de comprimento. Então, só aí a gente já imagina que o miolo é um franzino. Quando ele é um pouco mais espadaúdo, como diz, ele tem que brincar de lado, porque não cabe na carcaça, na capura do quarto. Então, normalmente, adolescente ou pós-adolescente é uma pessoa magrinha, em sua maioria. Certo? A barra é mais longa do que todos os outros táxis. Então, ele fica em pé. O costa de mão fica sempre em pé, a abertura é sempre atrás. Inclusive, eles tiram uma porque entre eles, quando estão dançando, eles rodam sozinhos dentro do próprio boi. O boi está aqui, o boi pode ficar parado e ele roda sozinho, abre a barra e torna a fechar. Isso ninguém nem percebe, mas ele está provocando o outro para fazer isso, e o outro vem e ainda faz pior, encosta o joelho no chão. Então tem uma linguagem que não é percebida nem pelo grupo propriamente, imagina por quem está ali, que pensa que o boi brinca igual no que quer ficar. Não. Se a gente observa o boi de orquestra, ele é maior, já tem 60, 65, 70 de largura, por 1 metro de comprimento. Ele às vezes fica em pé, mas ele tem outro molejo que levanta fora do corpo, inclusive. Se vai na baixada propriamente, o óculos do boi, normalmente é um triângulo ou uma abertura assim oval. Ele fica em pé com o boi aqui e a cabeça do lado de fora. Do lado de fora. Ele pode brincar baixinho, inclusive, arrastando a barra aqui. O boi é um colarinho. Quanto mais baixo, mais está dançando também, mais está provocando o outro miolo. Inclusive pode brincar com aquilo que a gente não vê aqui em São Luís, com 2 badalos, chocalhos, nesse caso nós costumamos usar, batendo e fazendo essa miolo. Então a mesma figura pode ter várias formas de brincar. Então, fazer um quadrado disso é um pouquinho complicado, é extenso e é exaustivo. E ainda tem um peso, né? O volume do boi de baixada lá, Sim, né? são pesos diferentes. É muito pesado, porque inclusive a forma de cobrir o boi é bem diferente. Olha, é tão profundo que se o caboclo do Maranhão, que vai para a universidade, soubesse a importância que tem ele mergulhar, e mesmo que seja todo errado, ter uma orientação que o ajude a colocar isso dentro da academia de uma forma
não purista, mas de uma forma menos acadêmica chata, entre aspas, vai ser muito mais rentoso, eu acho. Eu gostei do trabalho do Lavande atualmente. Ele foi adiante, mas ele ainda tem que ficar preso àquela questão do... É o jeito. Mas já é bom. Inclusive tem um boi que é invisível, digamos assim. Na Ilha das Cabras, lá em Primeira Cruz, Santa Amaro do Maranhão. Ilha das Cabras. Cabras. Ah, tá. O pai de João Neto, que é pai de santo, que é cantador de uma boa lá na região. O pai de João Neto de Boa Vista. De Boa Vista. Que tem outro João Neto, que é de meu primo. Ela política. Que é pai de santo e atualmente até cantor, cachorro e tal. Tinha um boi de bronze encantados. Termina aí, vai. E ele comentou comigo que o pai dele ia cantar sozinho lá na Ilha das Cabras. Ele subia no Tapicum, numa pedra, e cantava sozinho. Então o boi existia, o boi dançava, só que ninguém via, só ele, enquanto cantador, conseguia enxergar o boi dançando. Então ele ouvia o som e ele ia cantava sem nenhum instrumento, mas ele ouvia todos os instrumentos e tal. Eu estou com narrativa, né? E agora que tu falaste de Ilha das Cabras, eu nunca ia me tocar que essa Ilha das Cabras fica daquele arquipélago. Ela se movimenta um pouco. Mas assim, tem um boi que ele vem do fundo, que é o mesmo boi, o mesmo touro encantado de Dom Sebastião, lá em Lençóis, lá em Primeira Cruz, naquele arquipélago que é muito mais no Belo Campo que Primeira Cruz, na Ilha do Gapó, ele vem. E ele vem com a corrente, e ele vem com tudo, ele dança, e o povo vê o boi dançar. Os pescadores ficam longe, porque se entrar na praia, não sei o que acontece, e quando é de manhã que o galo canta, o sol nasce e some toda a brincadeira. Se é mentira, é deles, mas eles veem. Agora, o pai de João Neto, ninguém vê o boi, você vai duvidar? Nunca. Acontece isso sim. É chamado de boi invisível. Eu lembrei porque o da Ilha das Cabras tem essa questão de não ser visível, e do Gapó é visível. Tu já imaginou que diferente? Alguém acompanhou o pai de João Neto certamente e só ouviu ele cantar e dançar. Sim, e lá, e esses caboclos que me deram a entrevista lá em Primeira Cruz, o depoimento, eles estavam na canoa e olhando. Até a hora que o boi subiu e tal. É incrível, viu? Nós temos, eu acho que eu vou fazer, pedir licença e escrever como o livro, são as narrativas, porque são tão fortes. Meu nome é Tácito Freire Borralho, eu sou um caboclinho de Primeira Cruz, eu tenho 73 anos de idade, sou professor, doutor em teatro, em artes, né? Com uma especialidade, né? Especialização em teatro de animação, e me formei, tanto o mestrado, a minha pós-graduação foram feitas na USP, dentro desse universo bonecal aí, do títere, com a Ana Maria Amaral. Ela foi a minha orientadora tanto no mestrado como no doutorado. Não fiz e não farei um pós-doc, porque sou velho e não quero ir passar muito tempo fora mais. Mas, na verdade, eu ensino no curso de teatro, de licenciatura em teatro da UFMA, e coordeno um projeto Casimiro Coco, que tem, acho que tem 14, 16 anos. Eu sou apenas um curioso de fato, sou servidor público do Estado. Não, Jandir não é nada disso só. E Jandir tem uma coisa muito importante, não é um pesquisador acadêmico, como ele fala, é um simples servidor curioso. Dentro disso tem a generosidade de alguém que, por curiosidade, percebe e não esconde, e te conta, e te ajuda a chegar lá. Isso é mais importante do que por muita gente que fica emproado, né? Escrevendo coisas.